Graça do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. O tema de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem falou essa palavra foi o nosso Mestre Jesus. E o que significa há muitas moradas na casa do meu Pai? Conforme é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma pluralidade de locais onde o Espírito pode viver. É como a gente considerar o planeta Terra a diversidade de locais, como por exemplo nós temos os desertos, as florestas tropicais, os lugares temperados, os lugares gelados, e como uma diversidade de locais que pode existir numa cidade, o centro comercial, o bairro residencial e assim por diante. E essa multiplicidade de moradas, ela serve para que o Espírito possa viver de acordo com o seu grau de evolução. Segundo o Livro dos Espíritos, consta que o Espírito é criado simples e ignorante e o seu propósito é o aprendizado do amor e do respeito ao próximo. E à medida que o Espírito vai se depurando, que o Espírito vai se purificando de todo o pensamento de mágoa, ódio, inveja, orgulho, egoísmo, ele se eleva nos graus da evolução. Então, da mesma forma, os mundos também passam por essa evolução, os locais passam por essa evolução. Segundo a classificação que está no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, nós temos 3 categorias de mundo: mundos inferiores, intermediários e superiores. Mundos inferiores. Dos mundos inferiores nós temos os mundos primitivos e os mundos de prova e expiação, que é o nosso estágio atual do planeta Terra, que também já foi o mundo primitivo. No mundo primitivo, o espírito ainda é pouco dotado de razão, ele se utiliza mais da violência, do uso da força, ainda como reminiscência do instinto animal. Então, predomina a lei do mais forte, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, são as sociedades primitivas, as civilizações primitivas. Então, esses espíritos ainda mais grosseiros, mais simples e ignorantes vivem nesses locais, até que quando começa a aumentar a razão e o discernimento desses espíritos, eles são promovidos para o mundo de provas e expiações. Por quê? A gente só pode submeter o aluno a uma prova depois dele ter aprendido certas lições. E assim é o nosso estágio atual. Nós somos provados pela nossa existência para que nós possamos comprovar se de fato aprendemos algo. E as expiações é a reparação daquilo que nós fizemos de errado. Porque o processo de evolução se dá por tentativa, erro, acerto. Se houve o acerto, a evolução de imediato. Se houve o erro, então primeiro há um processo de arrependimento. Se ela tiver um arrependimento eficaz, a dor é minorada e ela vai passar para o processo de expiação, que é a reparação daquilo que foi feito. Porque o espírito, quando chegou nesse estágio, ele, ao invés da noção primitiva de pecado, punição divina, como muitos ainda acreditam, há a mudança para a noção da responsabilidade. E esse é o nosso estágio atual. Porém, o espírito não estaciona, ele prossegue em sua evolução. E o próximo estágio será um mundo em regeneração, que já são os mundos intermediários. E depois, na sequência, nesse mundo em regeneração, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda é um mundo material. Nós vivemos como aqui, nesse mundo de matéria mais densa. Porém, aqui a vida é um pouco mais tranquila. As pessoas já possuem uma consciência de seus papéis, ou seja, há uma cidadania maior, as pessoas já assumem as suas responsabilidades e envidam esforços em cumprir. Há um desejo inato de fazer sempre o que é melhor, sempre o que é certo, sempre em respeito ao próximo e pensando sempre coletivamente na fraternidade de toda a humanidade. Esse é um mundo de regeneração que nós já estamos entrando aqui e já vamos falar um pouco mais sobre isso.
E depois na escala aos mundos felizes, que é quando o espírito ele se depura mais ainda, se eleva mais ao Criador, e ele passa a viver em ambiente de matéria menos densa, menos grosseira, e passa a viver em mundos mais etéreos, conforme a linguagem do Livro dos Espíritos, de matéria mais rarefeita, ou seja, ele é menos preso, ele sente menos necessidades da matéria, e daí ele é cada vez mais sublimado, mais elevado, até se aproximar dos mundos perfeitos, e no qual podemos ser co-criadores, participarmos da criação, porque Deus ainda continua criando e exercendo sua atividade de amar e manter e sustentar todo o universo. Estou voltando agora ao nosso estágio atual, um mundo de provas e expiações, já em processo de promoção para o mundo de regeneração. Ou seja, nós estamos num período chamado de transição planetária. Kardec já abordou esse tema no livro Obras Póstumas. Ele falou que nós estamos num período de transição, e quando há um período de transição, nós temos certas convulsões da natureza e convulsões sociais. Convulsões da natureza, de certas tragédias, como terremotos, tsunamis, grandes incêndios, secas, enchentes, e também convulsões sociais como revoluções, lutas por independência, por emancipação, pelos direitos sociais, pelos direitos humanos. Então, esses acontecimentos que vêm ocorrendo desde o século XIX, século XX, agora no século XXI, demonstra esse anseio da humanidade em querer viver num mundo mais fraterno, mais justo, onde as pessoas que se respeitam e são respeitadas. E isso tudo já está dentro do propósito divino. E o que aconteceu no ano de 2019 para 2020, por exemplo, dessa epidemia de Covid, também faz parte desse processo que funcionou como um catalisador, ou seja, na química o catalisador é um composto que participa da reação sem entrar dentro dela. Ele apenas serve para acelerar uma reação química, que seria mais lenta. Então o catalisador ele serve para acelerar uma reação. Ou seja, um processo que já vinha ocorrendo, ele foi acelerado agora nesse ano de 2020 por essa epidemia. Infelizmente, lamentamos a perda de muitas vidas que desencarnaram e passaram para o plano espiritual para aprendizado, e também aprenderam algo com isso, e nós que estamos aqui no plano material também estamos aprendendo novas lições. As pessoas tiveram uma nova experiência de voltar a conviver dentro do lar com seus familiares, com seus filhos, com seus cônjuges, e daí esses ajustes familiares foram acelerados, e também deixou-se um pouco de lado a ganância do capital e tornou-se necessário realmente preocupar-se com o bem-estar das pessoas, com a saúde das pessoas, porque se as pessoas não estão bem, não estão com saúde, a sociedade ela não vai funcionar bem, e os negócios materiais também vão mal. Então, assim, foi um aprendizado que não dá apenas para trabalhar cegamente pelo capital. Nós precisamos trabalhar com um bem-estar social e também um cuidado com o meio ambiente. É uma evolução, porque o nosso planeta se tornará um local que as pessoas vão se preocupar mais com o próximo, que haverá um cuidado social, um cuidado com os mais fracos, com os mais oprimidos, com os necessitados, e ao mesmo tempo respeitando a necessidade do trabalho. O trabalho e o capital eles são importantes porque serve para a nossa evolução. Então, chegar no momento de conciliar a necessidade pelo trabalho, pelo capital, e a necessidade do cuidado social, para cuidar das pessoas, de amparo às pessoas, da saúde pública, do bem-estar social, do respeito, minimizar o sofrimento, minimizar as dificuldades das pessoas. Então, o mundo está caminhando para essa nova era. E é chegado o momento para que nós possamos fazer a nossa reflexão do que nós aprendemos, porque a lei divina ela não ensina apenas pelo processo da dor e sofrimento, e sim através das migrações, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos migram para moradas de acordo com o seu estágio e de acordo com a sua necessidade de evolução.
Então, por exemplo, um espírito que está num local, numa morada, num planeta, num país, numa cidade mais avançado, pode, de repente, no meio ser convidado a reencarnar num local mais simples e mais humilde, porque lá naquele local ele vai ter que lutar mais, ele não vai ter aquele conforto que tinha antes, e ele também, e aí isso vai ajudar na evolução, e esse espírito que está lá para aprendizado, o conhecimento que ele traz desse local mais avançado serve para ajudar a evoluir as pessoas mais simples daquele local. Isso aconteceu com os exilados de Capela, como o Chico Xavier no livro A Caminho da Luz menciona, de Capela, da constelação de Cocheiro, os espíritos de lá que não queriam evoluir, que estavam teimosos, foram convidados a vir para o planeta Terra aos cuidados do Mestre Jesus, e aqui sentiram dor, sofrimento, mas ao mesmo tempo ajudaram aqueles que estão aqui na Terra evoluir. Como também nós tivemos migrações entre os lugares, por exemplo, muitos espíritos que vieram da Europa reencarnaram no Brasil, por isso foi chamado coração do mundo, a pátria do Evangelho, ou seja, o Evangelho foi transplantado para o Brasil. Então, esses espíritos vieram aqui para aprendizado moral e também para trazer seus conhecimentos e fazer o nosso país evoluir. E assim é natural que haja essa imigração de acordo com a necessidade. Então, se nós nos esforçarmos e trabalharmos em nós o Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, podemos merecer viver em lugares melhores. E se nós continuarmos nos acomodando e protelando a nossa evolução, nós vamos ser convidados a ir para países mais pobres, mais simples, ou até mesmo mundos primitivos. Lá nós vamos ter que suar mais para sobreviver, e lá vamos ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Então, assim, a escolha cabe a nós. O que nós vamos fazer na nossa vida? Para onde nós vamos? É tudo consequência daquilo que nós fazemos hoje. Nunca é tarde para melhorar, para assumir novos propósitos de renovação. Então nós devemos aproveitar agora esse aprendizado que nós tivemos em 2020, refletir sobre o que aconteceu e que a partir do ano que vem nós possamos nos melhorarmos cada vez mais, para que nós possamos desejar viver em lugares melhores. E se Deus permitir que nós formos para lugares mais simples, que nós possamos ser elementos de progresso, que nós possamos dividir o bem naquele local. Mas o importante sempre é a nossa paz interior, nosso equilíbrio, e que nós estejamos sempre nos melhorando, e que ao final de cada existência, de cada reencarnação, nós possamos terminar sempre com um balanço positivo, sempre conseguindo um progresso, nos aprimorando, desbastando esse nosso ser, nos burilando, como diz a linguagem espírita, aprimoramos essa pedra bruta que nós somos e que nós possamos nos tornar pessoas melhores e cumprimos nosso propósito divino da nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus.